Quero que você, juntamente comigo, abra a sua Bíblia. Livro de Provérbios, capítulo 3, versos do 1 em diante. Quantos encontraram? Digam comigo amém. Os que não encontraram, digam, espere por mim. Vamos lá, capítulo 3 diz assim, versículo 1: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no seu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. E reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evita o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o discernimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que os rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante a vida longa, na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem, e as nuvens gotejam orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão como um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, queremos te agradecer por essa palavra lida, por esse dia, pela vida, pelo ar, pela oportunidade que temos de estar aqui. Pai, fala conosco de maneira especial, ao mesmo tempo que simples, mas também de maneira profunda. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos em mais uma palavra da série
sabedoria para a vida, estudando o livro de Provérbios. Na semana passada, e desde o início dessa série, nos debruçamos sobre os 2 primeiros capítulos desse livro que destila sabedoria para nós. E hoje nós queremos estudar o capítulo 3. O capítulo 3 começa com conselhos de sabedoria. O capítulo 3 faz parte de uma série de 16 discursos de sabedoria que temos do capítulo 1 até o capítulo 9 de Provérbios. Então, vou repetir, do capítulo 1 até o capítulo 9, são 16 discursos. No capítulo 3, nós temos o 4º discurso, o 5º e o 6º. O 4º discurso, que é o que provavelmente estudaremos hoje, vai dos versículos 1 até o versículo 10. E esse discurso tem como título As Bênçãos da Sabedoria. O 5º discurso vai do versículo 11 até o versículo 20 e fala sobre o valor da sabedoria. E o 6º discurso nesse capítulo vai dos versículos 21 ao 35 e tem por título O Valor da Sabedoria nos Relacionamentos. Então, pela extensão do capítulo 3, possivelmente nos ateremos hoje apenas ao 4º discurso desses 16 discursos que vão até o capítulo 9. E eu quero que você, como nós temos feito, acompanhe comigo a partir da sua Bíblia, ou a partir do texto que irá apresentar-se aí na tela para você, a leitura dos primeiros 2 versículos. Existe uma estrutura lógica nesses discursos. Geralmente, os versos apresentam-se em pares e, nesse conjunto, nós temos uma ideia completa, que começa geralmente com uma observação ou com uma promessa. Depois, você tem uma justificativa, ou você tem uma garantia de que essa promessa, de que essa afirmação é verdadeira. Então, observe comigo o primeiro par de versos, que são os versos 1 e o verso 2. Só mais uma observação. Você vai observar que 3 vezes nesse capítulo 3, você tem a palavra meu filho no início de alguns versos. Sempre que você vê a palavra meu filho aparecendo, você tem aí o início de um discurso nesse capítulo. Portanto, a palavra meu filho aparece no primeiro versículo, depois ela volta a aparecer no verso, na NVI aparece sim no verso 11, e depois volta a aparecer no verso 21. Ok? Então, olhe comigo para o primeiro par de versos, que apresenta essa estrutura. E a estrutura vem como um apelo, como um convite. E o convite é: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. E o verso 2 apresenta então a justificativa, ou o resultado, de quem praticar o que ele acabou de conclamar. Ou seja, quem fizer isso vai ter como resultado, verso 2, um prolongamento da vida. Por muitos anos, eles lhes darão prosperidade e paz. Então vamos refletir rapidamente sobre esta primeira
parelha de versos. Quando o texto fala, meu filho, não se esqueça da minha lei, o texto está fazendo alusão a algo muito importante, que sempre se chamou a atenção em toda a Bíblia, em todo o Pentateuco. Se você olhar, por exemplo, para o livro de Josué, no capítulo 1, você vai observar a palavra do Senhor a Josué. Quando o Senhor orientou a Josué sobre o seu procedimento, agora como líder, ele disse, em parte do discurso, não deixe de falar das palavras deste livro Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo que está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Essa é uma receita de sucesso, essa é uma receita de bênção. O Senhor está dizendo, não deixe de meditar, de falar e de meditar. O interessante é observar qual é o significado dessa palavra meditar. O que significa meditação? A palavra meditação em português não tem nada a ver com a palavra hebraica, porque a palavra meditação, geralmente quando a gente pensa em meditação, a gente pensa em alguém praticando yoga, de repente de pernas cruzadas, em cima de um tapete no chão, e essa pessoa está ali em um estado zen, e ela está com os olhos fechados, e ela está meditando. Mas não é isso que a palavra hebraica quer dizer com meditação, porque não faria sentido o Senhor falar para Josué, para ele meditar nas palavras da lei de dia e de noite, e significava, se fôssemos olhar para a palavra como pensamos nela hoje, significaria dizer que Josué iria ficar o dia inteiro sentado com a Bíblia aberta, lendo e meditando de dia e de noite. Não é isso que o Senhor quis dizer para Josué. Quando o Senhor disse, medita nessas palavras dia e noite, essa palavra hebraica, ela descreve aquela ação da pessoa que vai falando baixinho. Já viu alguém que às vezes está andando na rua e está falando consigo mesma, está falando baixinho, você olha para ela e pensa assim, essa pessoa tem algum problema. Não, a ideia aqui é de alguém que está a aprender um texto e ela está repetindo, ela está falando, ela está remoendo, ela está mastigando, ela está a todo tempo refletindo sobre essas palavras. Existe um movimento de absorção dessas palavras na medida em que você vai lavar a louça e você está repetindo as palavras, você vai dirigir e você está meditando na palavra, você vai trabalhar e você está meditando nas palavras, você vai dormir e você deita meditando em uma palavra, você acorda e você acorda meditando em uma palavra. Essa é a verdadeira ideia e esse é o verdadeiro sentido, quando o texto diz, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no seu coração os meus mandamentos. Ele está falando que aquela pessoa que tem, ou seja, em mente, que coloca como ponto principal na sua vida a lei do Senhor e que procura meditar nela, ou seja, reflete nela, ou seja, pensa sobre ela, essa pessoa, de alguma maneira, ela vai ter o reflexo disso na sua vida. Agora observe uma coisa interessante, eu vinha pensando como hoje, cada vez menos a gente medita na palavra do Senhor. Desde a antiguidade era muito comum no judaísmo e quem sabe até mesmo na sua família, você que quando era criança estava na escola bíblica dominical ou mesmo na igreja, seus pais ensinavam você cada dia ou cada semana ou a cada 2 dias memorizar um versículo da Bíblia, e a gente sabia muitos versículos memorizados, de forma que a gente poderia encontrar uma pessoa e falar de Jesus para ela e a gente saberia citar o versículo
como ela está na versão que a gente costuma ler, e a gente citava ainda o capítulo, a gente citava ainda o versículo, a gente tinha o hábito de exercitar a nossa memória com a memorização de versículos da Bíblia. Eu não sei se vocês lembram, mas era hábito, por exemplo, quando a gente tinha ceia do Senhor, aí quando terminava a ceia, aí a gente, geralmente os pastores davam oportunidade para que as pessoas, por exemplo, citassem um versículo da Bíblia, e aí ficava praticamente aquela disputa. Por quê? Porque cada um queria participar, então levantava às vezes 2 de uma vez, porque cada um tinha pelo menos 1, 2, 3 ou mais versículos bíblicos memorizados. Hoje, se a gente fizer isso e abrir um espaço para isso, primeiro, tem que ficar perguntando quem vai levantar. Por quê? Porque nem todo mundo vai conseguir ter de imediato, de memória, um versículo. Não é porque não sabe, talvez até sabe, mas naquele dia não meditou num texto específico, não meditou naquela palavra, e às vezes as memórias ou os versos vão sumindo da nossa memória. Então, filho meu, não se esqueça de meditar, de guardar no seu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. E a palavra paz aqui é uma palavra interessante. A palavra paz, ela é a tradução da palavra hebraica shalom. Só que a palavra shalom, ela não é perfeitamente traduzida só por paz. É claro que shalom quer dizer paz, mas shalom quer dizer muito mais do que a paz, como nós entendemos como a ausência de conflitos. Por exemplo, a shalom é paz com inteireza, a shalom é vida plena, a shalom aqui é saúde, a shalom é abundância. E aí, de repente, você pode dizer: pastor, como é que eu vou ter vida plena se me falta algo? Como é que eu vou ser uma pessoa alegre? Como é que eu vou ser uma pessoa alegre se eu estou vivendo num momento de falta de emprego, se eu estou vivendo num momento de falta de saúde, se no momento eu estou vivendo, por exemplo, a ausência de recursos? Não, a questão aqui que nós precisamos entender é a distinção que os hebreus sempre entendiam daquele conceito efêmero que a gente tem de alegria, do conceito verdadeiro de felicidade. O que quer dizer isso, pastor? Eu vou explicar para você. É por isso que a palavra do Senhor diz para a gente algo interessante. Quando você abre, por exemplo, o texto de Tiago, se você observar a epístola, deixa eu abrir aqui rapidamente com você, que isso me veio à mente agora. Se você abrir a epístola de Tiago, no capítulo 1 e no versículo de número 2, ele vai dizer assim: meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois saibam que a prova da vossa fé produz perseverança. Ou ainda, se você de repente olhar para a epístola de Paulo aos Efésios, como ele vai dizer: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Aí eu volto à pergunta que eu fiz como recurso aqui do nosso argumento. Você pergunta: pastor, como é que eu vou ter paz? Como é que eu vou descrever a minha vida como uma vida que tenha shalom, mesmo que eu esteja num momento de ausência, num momento de falta, num momento de alguma necessidade? Aí a gente precisa olhar para a vida com essa completude. A gente precisa entender que a vida, ela não é só um momento, mas a vida, ela é composta, ela é feita de um estado, ou seja, existem sim momentos, mas o que determina a minha felicidade não é o momento apenas de agora. O momento de necessidade hoje pode determinar a minha alegria hoje, ou a minha tristeza hoje, mas o momento de necessidade hoje não pode impactar no meu estado de felicidade, ou seja, que é o estado de contentamento em Deus, que é o estado de gratidão ao Senhor, por aquilo que Ele tem feito,
feito, por aquilo que Ele tem dado a mim, pela plenitude, pelas bênçãos, pela saúde, pela vida, pela abundância. E aí você pode falar: pastor, mas hoje eu não estou vivendo a abundância. Pois é, mas a abundância, ela também não se descreve como algo que acontece no momento. Aí o judeu não olha para a vida apenas para uma fração do tempo, o judeu não olha para a vida apenas para uma fração do momento, mas ele olha para a sua vida como um todo. O judeu, ele não olha para a sua vida apenas no estado de ontem, 3 horas da tarde, mas ele consegue olhar para o passado e ele consegue dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Se eu cheguei até aqui, é porque o Senhor tem sido bondoso comigo, é porque o Senhor tem sido maravilhoso para comigo, é porque o Senhor me sustentou, é porque o Senhor me guardou, é porque o Senhor me protegeu, é porque o Senhor me fez primeiramente nascer, o Senhor me fez primeiramente estar fora daqueles números de mortalidade infantil, o Senhor me fez estar fora, por exemplo, daquele número de pessoas que se acidentam, daquele número de pessoas que não chegam à vida adulta. Não, o Senhor Deus te protegeu, o Senhor Deus te guardou, e você pode olhar e ver que o Senhor Deus tem coberto a sua vida de shalom, de inteireza, de paz, de plenitude. Aí, Provérbios, o segundo par de versículos é o versículo 3 e o versículo 4. E os versos 3 e 4 diz que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os ao redor do seu pescoço. Então olha só, escreva-os na tábua do seu coração. Então ele faz uma conclamação, ele dá um conselho. O conselho é que o amor e a fidelidade jamais abandone você. Aí ele vai então agora dar a justificativa, mostrar o resultado. Pois, se isso acontecer, verso 4, você terá o favor de Deus e o favor dos homens, que é a boa reputação. Então observe, vamos meditar nesses 2 versículos rapidamente. Amor é a primeira palavra, verso 3. Fidelidade é a segunda palavra. A palavra amor e a palavra fidelidade descrevem a maneira como Deus lida conosco. Se você observar, todo o relacionamento de Deus com você está pautado em 2 coisas: amor e fidelidade. Amor, porque Ele faz aquilo que nós não merecemos, Ele nos abençoa, Ele nos entrega, Ele nos dá aquilo que nós não temos merecimento. Fidelidade, porque Deus não pode ser infiel com Ele mesmo, e Ele então é fiel, e tudo aquilo que Ele promete, todas as bênçãos que Ele promete para mim e para você, e eu quero ressaltar aqui as bênçãos incondicionais, Ele vai cumprir, e as bênçãos condicionais vai depender de você, e se você cumprir sua parte no acordo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Tudo que você tem é fruto do amor e da fidelidade de Deus. O amor descreve o ser de Deus, a sua gratuidade. E a fidelidade descreve a atitude de Deus não se arrepender da promessa que Ele te fez. A fidelidade constitui o caráter de estabilidade. Tudo na vida, qualquer relacionamento, precisa ser marcado por essas 2 coisas: amor e fidelidade. Não adianta ter fidelidade e não ter amor. Não adianta dizer que ama e não ser fiel. O amor e a fidelidade devem andar juntos, pois a fidelidade é a prova do verdadeiro amor, e o verdadeiro amor
se consuma em fidelidade. Agora, quando ele diz que o amor e a fidelidade jamais abandonem você, o que o sábio aqui está nos orientando é, se você é filho de Deus, e o que pauta, e o que rege, e o que caracteriza Deus no seu relacionamento com as pessoas é amor e fidelidade, e você é filho de Deus, então você tem que ter amarrado ao seu pescoço, como adorno, como colar, o amor e a fidelidade. E se você tiver o amor e a fidelidade presas no seu pescoço, mas aí alguém pode dizer, pastor, mas se eu tiver um colar no meu pescoço, eu posso estar andando na rua e de repente alguém vem, coloca a mão no colar e arranca e leva. Aí o autor vai um pouco mais adiante. Aí ele diz, escreva-os na tábua do seu coração. Ninguém vai chegar, colocar a mão no seu peito e arrancar seu coração. Não. Ninguém vai fazer isso. Então ele está dizendo, você tem que colocar o amor e a fidelidade. Por que ele fala do pescoço e por que ele fala do coração? Por que ele não fala só do coração? Por que ele não fala só do pescoço? Ele poderia dizer, deixa só guardado no coração, mas ele fala, não, coloca no pescoço. Por quê? Porque tem que ser visível. As pessoas têm que ver que você é uma pessoa amorosa, que você é uma pessoa fiel. As pessoas têm que olhar para você e as pessoas têm que contemplar. Ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai um jovem cheio do Espírito Santo. Olha como ele é amoroso, olha como ela é fiel. Observem que isso tem que ser algo visível, mas não é algo só exterior ou que nasce na exterioridade, mas que brota do coração, que está num lugar onde ninguém pode arrancar, que está num lugar onde ninguém pode roubar de você, ou seja, que o amor e a fidelidade jamais abandonem você. E se você for uma pessoa amorosa e uma pessoa fiel, aí ele diz no verso 4, o que vai acontecer com você? Ele diz, verso 4, se você carregar esse adorno no pescoço e andar com a tábua do seu coração com essa inscrição, então você achará graça aos olhos de quem? De Deus. Você alcançará o favor de quem? De Deus. E a admiração de quem? Dos homens. Ou seja, Deus vai olhar para você e vai derramar sobre você graça, vai derramar sobre você favor, vai derramar sobre você bênção sem medidas. E os homens vão olhar para você e fazer o quê? E atribuir a você boa reputação. Aí a segunda parelha de versículos mas ainda uma outra coisa antes de eu avançar, eu anotei aqui, esse coração que tem escrito amor e fidelidade, ele tem escrito as duas características mais importantes de Deus no relacionamento com os homens. Isso significa dizer que você tem um coração assinado por Deus. Já viu que às vezes as pessoas idolatram alguém, aí elas falam assim, o sonho de um fã de jogador de futebol é comprar uma camisa, ou receber, se assim for melhor ainda, receber uma camisa de quem? Do seu ídolo, com o número da camisa que o ídolo veste, daquele time. Termina aí. Não, o que a pessoa vai querer? Ela vai querer o quê? Um autógrafo.
ela quer um autógrafo, ou às vezes não é, por exemplo, uma camisa, às vezes é um CD, às vezes é qualquer outra coisa que é a marca daquele personagem. O que a pessoa vai querer se ela ganhar aquele objeto daquele personagem? Vai querer a assinatura daquele personagem, onde puder colocar a assinatura. Mas quando você carrega no seu coração o amor e a fidelidade, você não tem a assinatura dos homens, você tem a assinatura de Deus na tábua do seu coração. Deus é quem rubrica, Deus é quem assina no seu coração. Aí o homem consegue viver em consonância com aquilo que está no interior, na sua alma. Aí os versos 5 e 6 é a próxima dupla de versos. Ele vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Aí ele vai continuar dizendo: reconheça o Senhor em todos os seus. Aí vem o resultado. Veja que a estrutura desses versos tem sempre um resultado. Qual é o resultado? Se você fizer isso, Ele vai consertar as tuas veredas, os teus caminhos. O que isso quer dizer? Primeiro, a gente precisa falar ou entender o que é confiança, porque o texto diz: confie ao Senhor de todo o seu coração. Confiança na Bíblia é entrega. Você diz: eu confio em fulano, mas você não tem coragem de entregar sua vida a ele. Por quê? Porque você não confia de verdade. De repente, você diz: eu confio nessa empresa aérea, mas eu não entro nesse avião. Você não confia. Porque quem confia, entrega a sua vida. Se você falar assim: eu não confio nesse motorista, você não entra num carro com ele. Você falar: eu confio, você entra, senta e dorme. Por quê? Porque a confiança está relacionada com a entrega. Então, quando ele diz: confia ao Senhor de todo o teu coração, o que o Senhor está dizendo é: entrega ao Senhor tudo que há em você. Seja sentimentos, seja tristezas, sejam, quem sabe, decepções, sejam, quem sabe, vontades, seja, quem sabe, decisões, porque já falamos disso na semana passada. O coração, na concepção judaica, é a sede, é o centro de duas coisas: dos desejos e das vontades, dos projetos, das ambições. Então, confia ao Senhor de todo o teu coração. Eu entrego ao Senhor esse meu desejo, mas eu não entrego ao Senhor esse projeto. Eu entrego ao Senhor esse projeto, mas eu não entrego ao Senhor essa vontade minha, que eu sei que é pecaminosa, mas eu deixo aqui no meu coração guardado. Não! O Senhor diz: confie, entregue ao Senhor completamente. Com Deus tudo tem que ser na totalidade. A Shalom é uma vida completa, a confiança é uma entrega completa, a fé é uma esperança completa. Com o Senhor tudo tem que ser completo. E não se apoie no seu próprio entendimento. Aqui nós estamos falando da religião do coração. O mestre da fé, o mestre faz da verdadeira vida espiritual uma questão do coração. O coração precisa se dedicar à sabedoria, mandamentos estão guardados no coração, a vontade tem que ser dominada pela lei do Senhor, o homem interior, a pessoa essencial é descrita pelo coração, e Deus quer você por completo. Deus não quer fragmentos da sua existência, Deus quer você inteiro. Tem gente que pensa que Deus é como uma faculdade, que você escolhe a disciplina que você vai fazer. Deus não é uma disciplina que você escolhe, Deus é um currículo inteiro. O homem não pode conduzir corretamente os seus caminhos, ele precisa da orientação divina, e é por isso que a Bíblia diz
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Todos. A ênfase aqui não é, veja, no verso 6, a ênfase não é reconheça o Senhor nos seus caminhos. A ênfase é reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E às vezes a gente sempre deixa um caminho que a gente não quer entregar ao Senhor. Às vezes a gente entrega os filhos ao Senhor. A gente entrega a esposa ao Senhor. A gente entrega o trabalho ao Senhor. Mas a gente não entrega os nossos desejos pecaminosos ao Senhor. A gente é capaz de entregar um monte de coisa ao Senhor, mas aquilo que a gente não quer que o Senhor interfira, a gente não entrega. E Deus diz, entregue ao Senhor todos os seus caminhos. Versos 7 e 8. Para a gente ir se caminhando para algo que eu quero destacar ainda hoje. Não seja sábio aos seus próprios olhos. O que o autor quer dizer com isso? É que às vezes a gente está lendo a palavra do Senhor e a palavra do Senhor fala assim, não vai por esse caminho, porque esse caminho é de morte. Não vai por aqui, porque isso aqui vai dar errado. Não vai por aí, porque isso aí não vai dar certo. Mas aí a gente teima com o Senhor, e a gente quer ir pelo nosso próprio caminho, e a gente quer insistir achando que nós vamos fazer e aquilo vai ser diferente de todos aqueles que fizeram e tiveram o mesmo resultado. Por que você acha que vai ser diferente com você? Se a palavra do Senhor é uma promessa infalível, e Ele está dizendo que temer ao Senhor é sucesso, e praticar o mal é sinônimo de destruição, e você acha que pode praticar o mal e ainda ter sucesso, é confiar no seu próprio entendimento, e Deus está dizendo, não seja sábio aos seus próprios olhos, mas tema ao Senhor e evite o mal. O que vai acontecer, pastor, se eu fizer isso? Tem o resultado, verso 8. Isso lhe trará saúde ao corpo. Isso lhe trará saúde ao corpo, lhe trará o que mais? Vigor aos ossos. O homem humilde, ele confia na palavra de Deus e na sabedoria divina, e a sabedoria divina está aí, é afastar-se do mal. Quem faz isso vai ter uma vida saudável, não só uma saúde física completa nesse sentido, mas uma saúde espiritual, porque aqui existe uma questão interessante. Tem uma palavra hebraica que não aparece na tradução. Eu não sei se alguém tem aí uma tradução no versículo de número... no versículo 8, mas no versículo 8, isso dará saúde ao seu corpo. No hebraico, a palavra não é corpo, a palavra é umbigo. Tem aí? Como é que está aí na sua versão, Patrícia? Remédio para o teu umbigo. O que quer dizer, por que o hebraico quer dizer umbigo, e aqui algumas traduções colocam como corpo? De onde vem esse conceito hebraico? Porque aqui, na mente hebraica, existe uma ideia, a ideia do bebê, do feto. Por onde é que o feto é alimentado, é nutrido? Pelo cordão umbilical. Através do cordão umbilical, ele recebe o quê? Tudo que ele precisa para a vida. Daquele cordão umbilical, vai nutrientes para todo o corpo. Em um só lugar, se espalha. Esse alimento vai para a cabeça, para a formaçãozinha da cabecinha da criança, vai para o pé, vai para a mão, vai para o coraçãozinho, vai para todos os lugares. E quando ele diz que temer ao Senhor é como saúde para um umbigo, ele quer dizer é que essa palavra, esse temor, essa vida reta vai se espalhar por todas as áreas da sua vida, e isso vai ser alimento para você. Mas eu quero terminar destacando uma coisa, que está no versículo de número 9.
honre ao Senhor com todos os seus recursos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Tem uma coisa que a gente negligencia demais e que é um tema primordial em Provérbios. Pastor, você vai falar de dinheiro? Não, eu vou falar de dinheiro, vou falar de algo que está antes do dinheiro. Vou falar de algo que aqui em Provérbios é essencial para a vida humana. Sabe o que é? Gratidão. Repita comigo essa palavra bem forte: gratidão. Não, mais uma vez, gratidão. Só mais essa vez, gratidão. Gratidão. Gratidão é uma coisa importantíssima na vida e é uma coisa que está relacionado diretamente com a felicidade. A Bíblia, eu não preciso ir para pesquisas, mas surgiram algumas universidades, algumas pesquisas, por exemplo, dos Estados Unidos, especialmente aquelas faculdades destinadas ao estudo do comportamento, que elas identificaram que pessoas gratas são pessoas mais felizes, são pessoas que têm um estado de humor mais elevado. Porém, eu não preciso me amparar nessas pesquisas científicas, porque a palavra do Senhor já relaciona a nossa felicidade com a nossa gratidão. Eu não estou falando só de alegria, eu estou falando de felicidade, porque a alegria é um momento da vida. Pode estar hoje alegre, pode não estar amanhã alegre, mas você é uma pessoa feliz. Quando que você é uma pessoa feliz? Quando você é uma pessoa grata pelo que Deus fez e deu para você. Outra vez alguém disse assim, e eu quero fazer uma adaptação nessa ilustração. Se Deus dissesse assim para você, chamasse você pelo seu nome agora, falasse assim: olha, amanhã você vai acordar com tudo aquilo pelo qual você foi grato, e aquilo pelo qual você não foi grato vai ser tirado de você essa noite. Se Deus falasse para você: fulano, amanhã de manhã, tudo pelo qual você foi, agora é hora de dormir, tudo pelo qual você foi grato a vida toda, amanhã de manhã ainda existirá na sua vida. Mas aquilo pelo qual você não foi grato durante a sua vida, amanhã não existirá mais. Você acordaria com o que amanhã de manhã? O que você teria amanhã de manhã? Será que você acordaria com sua família? Será que você acordaria com sua esposa? Será que você acordaria com seus filhos? Será que você acordaria respirando? Porque você nunca foi grato a Deus pelo ar que você respira. Será que você acordaria com seu coração? Será que você acordaria saudável? Será que você acordaria com seu olho? Porque você acha que ter olho é uma coisa comum, mas tem gente que não tem e é grato e é feliz. Mas a gente entra num estado de reclamação o tempo inteiro. A gente não é grato, a gente não tem gratidão a Deus, a gente não tem gratidão às pessoas, a gente não tem gratidão por aquilo que Deus fez na nossa vida. Já viu como a gente só olha para o lado negativo? Às vezes uma pessoa chega, olha para a pia de louça e fala assim: meu Deus do céu, olha o tanto de louça que tem para lavar. Ou chega e olha para a sua casa suja e diz assim: que tragédia, olha essa casa imunda. Mas a gente se esquece que se tem louça suja, é porque teve comida para você comer. A gente se esquece que se a casa está suja, é porque você tem casa. Podia ser a rua suja, você podia estar dizendo isso da rua. O carro quebra, aí o crente xinga, você se esquece que o pneu furou porque você tem carro. Cai uma goteira na sua cabeça dentro de casa, você reclama, porque o teto está com problema, você esquece que você tem um teto sobre a sua cabeça. E existe uma relação muito grande, estado de felicidade está proporcionalmente equilibrado com o seu estado de gratidão. Quem é ingrato pelo emprego, é infeliz com o emprego. Quem é ingrato com aquilo que tem, é infeliz com aquilo que possui.
Mas a pessoa que é grata pelo carrinho que ela tem, ela anda no seu carrinho louvando a Deus e agradecendo a Deus pelo carro que ela tem. Ela é capaz de passar pelo rico que está do lado, que tem um Land Rover, e ele é capaz de passar no golzinho dele, ou no Celta dele, ou no carro popular que você queira imaginar. Ele é capaz de passar cantando, e aquele cara que vai passando do lado, naquele carro chique, naquele carro caro, ele vai e fecha você, ele xinga todo mundo, ele vai infeliz e mordido, ele vai completamente cheio de infelicidade, e você vai no seu carro. Por quê? Porque o estado de felicidade está relacionado com o estado de gratidão. Se você é uma pessoa grata, você é uma pessoa feliz. Só tem um detalhe: a gratidão, ela não é abrangente, a gratidão é setorial. Tem gente que é grata pelo carro, mas não é grata pelos filhos. Tem gente que é grato pelos filhos, mas não é grato pela esposa. Tem gente que é grato pelo filho, pela esposa, não é grato pelo trabalho. Tem gente que é grato com o esposo, tem gente que é grato com o trabalho, tem gente que é grato com o cachorro, mas não é grato com a igreja. E o interessante é que naquele estado que você for ingrato, naquele setor onde você é ingrato, você é infeliz. Naquele setor onde você é ingrato, onde você não reconhece, você não é grato a Deus, você não consegue verbalizar a sua gratidão, porque a gratidão ela precisa ser verbalizada. A gratidão ela precisa ser exteriorizada, e ela não pode ser exteriorizada só em palavras, ela pode ser exteriorizada em ações. Você é grato a Deus pela sua mãe, que você tem em vida com você? Você é grato a Deus pelo seu irmão, que você tem em vida com você? Você é grato a Deus pelo seu filho, que você tem em vida com você? Então demonstre essa gratidão em ações. Você que mora com sua mãe, mamãe, pode sair daqui. Hoje a senhora não vai sujar as mãos, hoje a senhora não vai mexer em louça, hoje quem vai fazer aqui sou eu. E aí, tem coragem de ser grato? Fala, não tenho coragem. Pois é, pois tem muita gente que não tem hoje mamãe, que gostaria de entrar numa cozinha para fazer tudo por ela. E a gente tem que se acostumar a agradecer e a verbalizar as coisas enquanto a gente tem, e não depois que a gente perde. A gente precisa ser grato. A gratidão, ele tem o poder de mudar as situações. Ela, quer dizer, ela não muda a própria situação, mas ela muda a forma como você vê a situação. Por exemplo, a louça está lá, está suja. Você é a pessoa grata. Senhor, muito obrigado por essa louça suja. Ela vai lavar a louça? A gratidão lava a louça para você, sim ou não? Não. A gratidão não vai mudar a situação, mas ela vai mudar a sua forma de ver a situação. Você não vai ser mais aquela pessoa que vai lavar a louça xingando, aquela pessoa que vai lavar a louça cheia, resmungando, não. Você vai fazer aquilo grato, agradecido a Deus. A gente só quer ser grato por aquilo que a gente tem hoje. A gente não quer ser grato por aquilo que Deus nos deu a oportunidade de viver. Porque a gente quer ser grato pelo efeito e não pela causa. O que é isso, pastor? Imagina aqui, você chega e me dá aqui um copo de água. Muito obrigado, estou com sede, vou beber essa água. Muito obrigado. Isso é gratidão pelo efeito. Eu recebo alguma coisa, eu sou grato. Tem gente que só é grato quando recebe. Tem gente que não é grato quando perde. Tem gente que não é grato quando ou recebe ou não recebe. Por quê? Porque ele é grato apenas por uma entrega, por um recebimento, por uma causa que lhe acontece no momento. Ele só é capaz de ser grato momentaneamente. Ele não tem um estado de gratidão. Um estado de gratidão não é feito só de momentos curtos. É como se você dissesse assim, Senhor, hoje, eu não tenho comigo o que eu gostaria de ter. Hoje eu não recebi o que eu gostaria de receber. Mas eu sou grato a Ti, porque o Senhor me trouxe até aqui, porque o Senhor me sustentou, porque o Senhor me deu a oportunidade de viver o que eu vivi. Eu estava pensando e lembrando de uma mãe da nossa família, que perdeu o filho com 17 anos.
menino jovem, novo, e morreu de acidente, há alguns anos. E eu estava pensando hoje sobre isso, porque o estado de gratidão não é algo fácil, não é algo que é movido pelo sentimento, mas é uma decisão de vida. Quando eu recebo uma coisa, olha aqui, ó, eu recebi um presente que me alegrou. Isso me estimulou a ser grato, isso é sentimento. Eu tive vontade de ser grato. Mas a gratidão da qual a Bíblia nos ensina a viver, não é aquela que é estimulada por uma coisa, por um sentimento, mas é por uma decisão de vida. Você decide ser grato ou não ser grato. Você fala assim, olha, hoje eu não estou com vontade nenhuma de ser grato. Hoje eu não tenho vontade nenhuma de ser grato. Mas eu decido ser grato. Tenho um monte de coisa que Deus me deu e que eu não merecia ter, e que tem muita gente que ainda que às vezes eu não tenha hoje o que eu gostaria de ter. Uma coisa Deus me ensinou. Às vezes, a gente fica triste quando a gente chega, por exemplo, na igreja, ou quando a gente chega num lugar que você, por exemplo, convidou as pessoas para participar, e você não vê as pessoas que você gostaria que tivesse ali. Aí sabe o que muito de nós faz? A gente fecha a cara e perde a oportunidade de aproveitar aquele momento. Por quê? A gente zanga, especialmente os líderes. Quando marca um evento, quando marca uma coisa e o povo não aproveita. Aí você fica indignado, zangado. E o que você faz quando você está zangado? Você desconta nos que vieram. Naqueles que são fiéis. Você fica zangado, os que não vieram, estão nem aí para você, estão nem vendo o seu rosto. Estão lá, assistindo a novela. Está certo? Que a própria palavra já diz, é um nó na vida da pessoa. Nó e vela, junta aí as duas coisas, vê se é coisa boa. Então, está lá, a pessoa está nem aí para você. E quem te honrou, que está ali, tem que suportar teu semblante de desprezo, de angústia e de tristeza. Por quê? Porque a gente não é grato, a gente não agradece por aqueles que vieram, a gente se aborrece com aqueles que não vieram, por aqueles que não vieram. E a gente faz isso na vida. A gente se aborrece pelo que não tem, quando a gente deveria agradecer aquilo que a gente tem, ainda, que sobrou, que resta. Eu sei que é difícil, não é fácil. Especialmente em momentos difíceis, momentos na dor.